Rafael Almenta e João Lucas, da Venda Encode. Eles são UI Engineers da Venda Encode. Então, sejam bem-vindos, uma salva de palmas para eles. Oi. Bom dia. Enquanto o João vai preparando a apresentação, só queria agradecer, em nome da Venda Encode, a oportunidade de abrir o evento, de fazer a primeira palestra. É uma honra tanto para a Venda Encode de fazer essa abertura, quanto para a gente estar representando a Venda Encode aqui. Bom dia, moçada. Tudo bem? Boa madrugada, né? Sabadão, 8 da madrugada. Vamos ver. Difícil aí. Ainda não. Nunca acontece isso quando a gente está praticando, né? Então, como a gente falou, primeira coisa, vamos lá. Eu sou o Almenta, ele é o João Lucas, e a primeira coisa que a gente queria falar para vocês, a gente não é uma dupla sertaneja, como o Bernardo falou. Apesar do Bernardo insistir. Apesar dele insistir nisso, nós não somos. O que a gente é, na verdade? João, pode começar? Eu sou o João Lucas, vocês conseguem me achar nas redes sociais, normalmente pelo usuário JLucasPS. Eu sou o UI Engineer na Venda Encode, trabalho com Ruby e com JavaScript, e me considero meio que por insistência um empreendedor. Tento desenvolver alguns produtos utilizando essas tecnologias e o conhecimento que a gente adquire na Venda Encode. Eu sou o Rafael, trabalho também como UI Engineer na Venda Encode, estou lá desde 2012, trabalhando com web desde 2007, mas especificamente nessa parte de teste eu tenho trabalhado desde o início do ano passado, e mais no final do ano eu comecei a trabalhar isso de uma forma mais forte. Então, vamos para a apresentação. Vamos começar com isso. Fazendo uma breve introdução aqui, só fazendo duas perguntas. Quem é que trabalha com teste em front-end? Alguém? Levanta a mão. Pouquinho. Isso, esperava mais gente. É pouco. E quem conhece sobre teste em front-end? Frameworks, alguma coisa? Ah, melhorou. Mais ou menos, melhorou. Então, vamos lá. Todo mundo, quem trabalha com web há pelo menos uns 5, 6 anos, já deve ter se deparado com códigos, ou talvez até quem tenha trabalhado em menos tempo, se deparou com códigos horríveis de JavaScript, misturados com CSS, com HTML, com tudo junto, códigos pessimamente estruturados, pessimamente rastreáveis, muito difícil de você dar manutenção, muito difícil de você evoluir. Então, o que a gente tinha, se a gente pegar um cenário de 6, 7 anos para trás, era um cenário meio caótico para a nossa parte de front-end. Daí a gente evoluiu muito nos últimos 3, 4 anos, começando do básico, que foi fazer uma separação de códigos, depois nós começamos a estruturar melhor, começando a fazer uma melhor modularidade, tanto no JavaScript quanto no CSS, com pré-processadores, com técnicas de frameworks. Hoje a gente tem Backbone, tem o Ember, tem AngularJS. Nós temos vários frameworks que permitem que a gente faça aplicações mais complexas e não simplesmente um site que a gente manda requisições para o servidor, ele renderiza uma resposta e nós não temos muita interação. Porém, com o nível de complexidade das aplicações que nós temos hoje, o nível de problemas que nós temos também se ficou mais complexo. Hoje, um bug, ele custa muito mais o seu usuário final, ele custa muito mais para você, ele é muito mais custoso no seu processo de desenvolvimento do que simplesmente, porque ele simplesmente pode travar a experiência do usuário. Hoje se você tem uma aplicação baseada no JavaScript, você tem um erro de JavaScript que não é tratado, sua aplicação para, você não faz mais nada. E isso é bem custoso para o usuário final. Como que a gente previne isso? Pode ir.
Opa! Sim. A gente previne com teste. Primeira coisa, a gente não resolve com teste. Teste não resolve nada. A gente não garante que nossa aplicação é bug-free simplesmente porque a gente tem teste definido. Mas, se a gente consegue mapear os nossos casos de uso, a gente consegue mapear todos não, mas pelo menos os fluxos mais comuns, alguns fluxos de exceção, a gente consegue ter um nível de expectativa melhor quanto ao que o usuário, como o usuário pode interagir com o sistema e como o nosso sistema pode responder aquilo que a gente está esperando. E tendo isso de uma forma automatizada, a gente consegue detectar bug muito mais rápido. Um bug que a gente detecta durante uma fase de desenvolvimento, ele é muito mais barato do que um bug que nós vamos encontrar numa fase de produção, uma fase de apresentação para o usuário de negócio, problema nessa parte. Então, os testes eles passaram a ter uma importância tão grande quanto os testes unitários, os testes que a gente faz em back-end, um teste de integração. Então, eles passaram a ter essa mesma importância e isso significa que hoje a gente precisa deles no processo de build. Se você tem um grunt para gerar o seu deploy da sua aplicação front-end, se você tem um Jenkins que faz todo o seu processo de CI, é muito importante que você tenha também, por trás disso, um teste automatizado no seu front-end, garantindo que aquilo lá está rodando direitinho. Uma abordagem um pouco alto nível aqui sobre como que funciona os testes em front-end. A gente tem, não sou muito bom de diagramação não, então não repara muito não. A gente tem os runners, que são o que vão rodar o nosso código. Eles basicamente vão pegar o nosso código testado, o nosso código fonte, e bater com o que a gente preparou no nosso test framework com os testes. Os runners, normalmente você vai rodar um JavaScript num browser, mas você pode rodar, por exemplo, num servidor Node. Então, o normal é que você queira testar num browser, mas você pode querer testar num servidor Node também. Então, a gente chama o que vai rodar, o que vai juntar o seu código de teste com o seu código de fonte, nós vamos chamar isso de runner. A gente tem os test frameworks, que nós vamos focar um pouquinho mais hoje, que são os responsáveis por gerar, por efetivamente testar o código. Eles vão pegar as nossas suítes de testes, as nossas specs, e vão verificar se o retorno daquilo está sendo verdadeiro ou não. Aí nós temos as assertion libraries, que eu coloquei ela um pouquinho separada, vou explicar mais ou menos por quê. As assertion libraries, elas são as linguagens que definem o que nós vamos testar. Elas são o vocabulário do teste. Se você quer expect alguma coisa, assert alguma coisa, se você está usando um shoot, você está fazendo um BDD, por exemplo, as assertion libraries vão definir isso. Elas podem ser incluídas no seu framework ou não. Então, por isso eu coloquei ela mais ou menos separada, porque você pode ter bibliotecas específicas de assertion libraries que não são incluídas diretamente no seu framework. Inclusive, eu vou apresentar uma que eu acho que seja talvez interessante para quem queira se aprofundar mais nesse nível. E aí nós temos os módulos dos plugins que vão garantir que a gente tenha uma melhor integração do código do nosso teste com o nosso código. Às vezes, você está querendo resolver um problema um pouco mais complexo e o seu framework não resolve isso de uma forma clara para você. Então, alguns módulos são particularmente interessantes para você ter fazer um teste um pouco mais claro, um pouco mais fácil. Nós vamos apresentar alguns também. Então, uma estrutura básica de teste seria, por exemplo, aqui eu peguei um caso de BDD. Normalmente, vocês vão ver que os test frameworks eles são bem parecidos um com o outro, mudam uma sintaxe ou outra, mas eles normalmente seguem mais ou menos essa estrutura. A gente tem um bloco describe, que também pode ser chamado de suite, pode ser chamado de module, mas normalmente você vai ver describe, que vai definir essa suite de testes. Aí nós temos efetivamente os specs nas funções de it, que também podem ser funções de testes, funções ok, depende do framework que você está usando. E normalmente nós temos dois hooks, before it e after it, que são utilizados normalmente para fazer o before it, para fazer um cleanup. Você pode também encontrar com o nome de setup, ou after it você pode encontrar com o nome de fill down. Por que eles são muito usados? Porque os testes eles devem ser independentes um do outro. Isso é um grande erro de quem trabalha com teste, fazer testes que têm que ser executados em sequência. O teste bem feito, ele independe do teste anterior e ele não é nenhuma dependência para o teste posterior.
Então, cada teste ele deve ser tratado de uma forma isolada. E por isso, esses hooks, before each, after each, eles costumam te ajudar nessa parte. Antes da gente apresentar as ferramentas de teste, que nem eu falei, temos várias ferramentas, todas elas são muito parecidas, hoje elas são bem evoluídas, então nós vamos apresentar algumas aqui, não são as definitivas, são só umas que nós escolhemos, e talvez sejam mais interessantes, mas vocês podem procurar várias outras pela internet por aí. Primeiro que a gente queria falar sobre o Jasmine, que talvez seja mais conhecida por todo mundo. É uma ferramenta bem completa, se você não quer preocupar muito com configuração, com definir, customizar seu código, procurar por módulos, essas coisas, você pode ir pelo Jasmine, ele é bem completo, ele já tem toda a solução para testes assíncronos, para uso de SPIs, de POC, de stub. Nós vamos explicar para quem não sabe o que é SPI, que é stub, nós vamos explicar um pouquinho mais para frente. Então, o Jasmine talvez seja a mais indicada para quem não quer ter muito trabalho em customização. O KeyUnit é talvez o mais indicado para quem está começando com teste, porque ele tem um vocabulário de assertion bem básico, então apesar de ser básico, é um vocabulário bem completo, talvez seja muito interessante para quem está querendo começar, mas não sabe exatamente por onde. Ele é um projeto mantido pelo pessoal do jQuery, e inclusive acho que no Brasil.js, acho que o cara do KeyUnit vai estar lá, não tenho certeza. Acho que você? É você que vai estar lá? Prazer. Depois eu quero começar a dizer. Porque eu ia no Brasil.js, não vou poder mais. Depois a gente tem o Mocha, que para mim, desculpa, mas para mim o Mocha é o meu preferido por causa do nível de flexibilidade e modularidade dele. Para quem gosta de sair incrementando o seu framework, seria uma forma de você fazer um teste assíncrono, que ou você pode fazer de um jeito normal, que seria colocando uma função callback e definindo o seu teste aqui, ou você pode fazer de uma forma muito mais legível, colocando simplesmente usando uma função event e retornando promise. O Mocha vai cuidar, ele vai saber que aquilo é um promise test e vai cuidar para você. Daí a gente tem o Buster.js, que talvez seja o mais completo, flexível e modular de todos os frameworks. Ele tem todas as soluções que foi o que eu apresentei antes, eles têm todas as funcionalidades, todas as opções de customização, fácil de aprender, tudo muito bom. Por que eu não te indico ele tanto? Porque infelizmente ele é beta hoje. Então, ele é um framework que talvez seja interessante vocês seguirem para saber em que momento ele vai se tornar estável ou não, mas eu acredito que ele tem potencial para quando ele tiver uma versão estável, ele ser talvez melhor que o Mocha, que é o meu preferido. Beleza, aí você apresentou um monte de teste, um monte de teste framework, você falou um monte de coisa, mas como que eu vou escolher o que eu vou usar no meu projeto? A primeira dica que eu te dou, estabilidade. Todo mundo quer um framework que funciona, que não vai te retornar falso positivo, falso negativo. Quando você escrever um teste, você vai ter certeza que ele vai estar retornando aquilo que você espera. Comunidade é uma coisa muito importante. Você tem que ter que seja uma comunidade open source, que seja uma empresa por trás, que nem tem o Yahoo por trás do UI Test, que você tenha uma organização ou um grupo de pessoas que esteja evoluindo aquilo de forma que, à medida que o JavaScript evolui, à medida que o ECMAScript evolui, a gente tenha um framework compatível com o que a gente tem de novo nessas tecnologias. Obviamente, a compatibilidade com o seu projeto é uma coisa muito importante, porque não adianta você querer resolver um problema pequeno com uma solução gigantesca. Então, é importante. A compatibilidade é uma coisa particularmente interessante de você procurar. E a modularidade, que eu deixei por último, ela não é um fator determinístico, mas quanto mais a opção dele ser modular, a opção de você poder integrar ele com outros módulos, com outros plugins, enfim, a opção de você poder deixar ele compatível com futuras evoluções
tecnológicas ou do seu projeto, se o seu projeto está evoluindo para algum ponto, é importante que ele seja modular a ponto de permitir que você consiga integrar essas tecnologias. E aí eu queria apresentar para vocês algumas ferramentas utilitárias para você rodar o seu teste de uma forma de melhorar um pouco mais seu workflow de apresentação de criação de testes. A primeira ferramenta talvez seja um pouco mais conhecida, que é o Karma. Ele é um test runner. Com o Karma você consegue configurar toda a parte de execução dos seus testes. Você consegue definir quais os browsers que você quer executar no seu teste. Ele lança todos os browsers para você não precisa ficar abrindo browser por browser. Você pode definir todo o seu padrão de caminho para arquivos testáveis, arquivos que você quer que sejam simplesmente usados como dependência. Você pode gerar test coverage com ele. Ele vai fazer isso de uma forma muito simples. O arquivo de configuração dele é bem fácil. O site do Karma explica isso de uma forma bem fácil. Então, eu vejo ele como uma ferramenta meio que obrigatória a quem está trabalhando com teste. Daí a gente tem o Phantom.js, que é um headless browser. Ele é baseado no WebKit. Então, você tem um browser normal, simplesmente só que sem a interface gráfica de usuário. Se você quer simplesmente testar seu código, você não quer ficar vendo abrir um Firefox toda hora, abrir um Safari, abrir um Chrome, você quer simplesmente um teste rodando, você pode colocar um Phantom.js que ele vai rodar um servidorzinho Node lá, ele vai integrar com um carro muito fácil, por exemplo, e você não vai ter uma tela pulando na sua frente toda hora. A gente tem o Chai, que é uma session library muito completa. Ela implementa o assert, o expect, o should, para você integrar com o seu test framework. Ela tem uma comunidade muito grande por trás. Tem muita gente lançando módulo, então você tem um Chai jQuery que vão ter funções específicas para você testar um código baseado no jQuery. Você vai ter um Chai Cinnamon, que nós vamos explicar um pouquinho mais para frente, que vai ter funções específicas para Cinnamon e por aí vai. Tem o Browser Stack, que se você não quer ficar se você tem um servidor e você não quer ficar rodando no seu ambiente milhões de browsers, ou você às vezes não tem nem essa possibilidade de fazer isso na sua máquina, você pode pegar um plano no Browser Stack e rodar. Ele vai ter várias opções de browser, tanto para mobile quanto para desktop. Você pode rodar em várias versões de diferentes browsers. O Test Swarm é mais ou menos a mesma ideia, só que ele é um pouco... a ideia é a mesma de você testar em vários browsers, só que ele fica de uma forma mais colaborativa. Se você tem uma comunidade grande por trás do seu projeto, você pode simplesmente rodar o Test Swarm, ele é uma aplicação PHP, você pode rodar ele, seus usuários vão entrar na aplicação e vão rodar os testes no browser dele. Então você vai ter um feedback um pouco mais real, por exemplo, um browser stack que seria que teria um VM rodando. O Blanket.js é uma ferramenta de test coverage, que eu acho que é um pouco importante também. Se você faz um teste, se você escreve teste, é importante você saber o nível de cobertura do seu código. O Blanket.js é uma solução muito boa. O Karma ele vem integrado com Istanbul, então ele gera um test coverage a partir de Istanbul, só que eu acho que o Blanket.js ele faz um pouquinho melhor. E por fim a gente tem o Sinon.js, que aí eu vou deixar o João falar um pouquinho melhor agora. Então, esse Sinon.js, também conhecido, o pessoal fala Sinon.js ou Sinon.js, ele é um daqueles módulos que o Menta falou antes para ajudar a cobrir alguns cenários que não são tão triviais. Se eu não consigo testar uma função Ajax, ou eu quero simular um server, um fake server, ou eu quero alterar o clock, por exemplo, para simular que o tempo já passou, a gente utiliza o Sinon.js. E eu vou mostrar alguns exemplos aqui de um cenário simples que nós criamos para simular a utilização de algumas dessas ferramentas. E esse cenário está disponível, depois vocês podem continuar se vocês quiserem, com a implementação e tal, já está com o cenário configurado.
Primeiramente, o Sinon.js ele é bastante utilizado para testar, para utilizar spies, stubs, mocks, fake servers, clocks. E o que são esses spies? O Sinon ele deixa isso bem separado, bem diferenciado, o que são os spies, o que são stubs. Outros frameworks já deixam isso mais ou menos integrado. Eu gosto bastante de trabalhar com o Jasmine, que é o que eu prefiro. Infelizmente não é o P1, não é o mock. O Jasmine é bastante completo, por exemplo, e ele não deixa isso muito bem claro. Ele implementa todas as funcionalidades, mas não deixa isso tão diferenciado quanto o Sinon.js, por exemplo. O que são esses spies? Esses spies são bastante utilizados se você quer testar um código e analisar se uma função, vamos supor, uma função lá interna do seu código, lá no meio do seu fluxo, ela recebeu os parâmetros corretos, ela retornou os parâmetros corretos, os retornos corretos. Você quer capturar o contexto daquela função, qual que é o views lá dentro, ou se lançou alguma exceção. E a gente utiliza spies. É como se fosse ele fica tracking, né? Fica escutando o que está sendo executado, quando que aquela função foi chamada, e depois a gente consegue fazer alguns acertos baseados nisso. Eu quero saber quais foram os parâmetros passados na terceira chamada da função tal. E o Sinon ele é bem flexível quanto a isso, e provê várias formas de fazer esses acertos. Semelhante a spies, temos os stubs, que eles normalmente implementam todas as APIs de spies, todas as funcionalidades de parâmetros, de contextos, para verificar esses contextos. E, além disso, o spies, com os stubs, a gente consegue burlar um pouco o fluxo do sistema. Eu quero que quando chegar aqui, execute um outro código. Isso é muito bom, por exemplo, quando a gente tem alguma dependência no nosso teste e nós queremos verificar ou simular aquela dependência, ou dar um stub naquela dependência, ou então mesmo, eu quero quando chegar naquela função, eu quero ver que ela foi chamada, mas eu não quero executar o corpo dela, a execução dela, eu quero ver que ela foi executada com os parâmetros x, beleza, e vou continuar a partir daí, o teste passou. Também bastante similar, os mocks, eles são métodos com comportamento já pré-estabelecido, começaram a ser muito utilizados para fazer mocks de funções Ajax. E normalmente o mocks você moca aquela funcionalidade específica daquele teste que está sendo testado. Então, isso é que se o seu mock falhar, o seu teste vai falhar. Por exemplo, o pessoal utiliza muito, eu quero testar um Ajax, mas eu não quero executar, eu já quero retornar código 200 e vamos embora. Só que se o seu mock falhar, o seu teste também vai falhar. Eu não entendi essa imagem que o Meta colocou aqui, mas deve ser alguma amiga dele. Os fakes, tem um caso bem interessante que a gente utilizou no projeto no cliente lá da Unicode. A gente deu um fake num objeto para manter os nossos testes encapsulados e isolados do resto do sistema. Por exemplo, a gente tem uma integração com o Google Maps e estava causando falhas no nosso build lá no Jenkins. Fazia push e de repente, às vezes passava, às vezes não passava, totalmente não determinístico o negócio. Por quê? Porque estava tendo uma integração lá, executava fazia um request para pegar o código do Google Maps. O que a gente fez? Como lá a gente usa Require.js no nosso stack, a gente criou um objeto fake com algumas funções, com as interfaces que a gente queria, apenas com as funções, com os retornos já esperados. E durante o processo de build para executar os testes, a gente trocava isso. Colocava o nosso fake object. Beleza, vamos mostrar um pouco de código e mostrar um pouco dessa stack, menos blá 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 e mais mão na massa. A gente testou num cenário, eu vou mostrar aqui no editor, talvez esteja um pouco pequeno o pessoal do fundo, mas eu vou mostrar no editor aqui. O cenário basicamente é o seguinte: imaginar um player de música, que nesse player recebe uma única música ou uma array de música, de songs, para tocar uma playlist. E a gente passa para esse player um objeto som, ele vai tocar, e assim que essa música concluir, a gente passa a próxima música. A gente chama o player novamente para ele tocar a próxima música. Qual que é o objetivo disso? Para a gente, como a música vai ter essa chamada assíncrona, depois da música concluir, a gente consegue mostrar alguns exemplos de algumas dessas ferramentas que o Menta citou, a utilização delas.
Beleza, a stack que a gente utiliza, a gente vai utilizar o Karma, que o Meta disse, que é o Runner. A gente vai utilizar o framework Mocha para criar as suítes, Describe, os hits. Vai utilizar o Chai.js. O Chai, a gente começou utilizando o Should, mas eu coloquei alguns stacks e asserts. Com o Chai.js você consegue fazer os seus acertos utilizando várias linguagens. Se você quer focar em DDD, ou no modo antigo, utilizando asserts. E também o Sino.js para simular a alteração do clock e stubs e spice. Beleza. O Karma, tem um arquivo de configuração do Karma, que a gente gera esse arquivo depois de instalar o Karma, obviamente. Karma.init, Karma passa no parâmetro init, ele vai gerar um arquivo de configuração, onde você configura se você quer rodar seu Karma, se é na sua máquina de desenvolvimento ou se é um servidor de CI. Especifica os caminhos, os arquivos, os browsers e tal. Beleza. Talvez vocês não tenham vendo, nem eu, porque eu também sou meio sério, mas eu vou aumentar aqui um pouco, passar para a tela do Sublime. Essa classe Song. Dá para ver. Então, basicamente aqui, essa classe Song, no construtor a gente pode passar a duração de uma música, e assim que a gente dá o play em uma música, a gente seta que a música está tocando, e depois de um determinado tempo, assim que a música concluir, a gente vai fazer uma chamada assíncrona, que é o next song, que é o método embaixo, e esse next song vai chamar o player novamente para executar a próxima música da playlist, ou se passou a música só, vai executar e vai acabar. Beleza, esse aqui ó, um exemplo, como que a gente faria um teste simples, utilizando ali. Aqui. É o teste da classe Song. A gente está utilizando o Describe, utilizando o Should. E alguns specs simples, por exemplo, da linha 12, 13, 14, 15. Eu só quero verificar que aquela música, assim que eu der um play na música, eu quero verificar que aquela música vai estar tocando, se tem se a propriedade display to be true. E com o Chai.js é bastante flexível. A gente tem to not be true, to be true, to contains, quando você quer verificar que um array contém um elemento ou não, throws exception, várias opções que o Chai.js fornece. Beleza. E se a gente tiver um comportamento assíncrono, como descrito aqui nesse método play, nesse comportamento assíncrono, como que eu testo isso aqui? Eu quero verificar que o meu método nextSong vai ser chamado daqui a um determinado tempo. Mas eu não quero deixar esperando o meu teste passar 3 minutos. Se a música tem 3 minutos, eu vou deixar meu servidor de teste lá parado 3 minutos esperando à toa, né? Então, qual que é a solução que a gente tem? Beleza, eu quero verificar que o nextSong vai ser chamada. Como que eu faço? Eu faço o seguinte. No meu teste da classe Song, eu tenho um teste um pouco mais elaborado aqui, utilizando esses conceitos. Esse teste aqui da linha 17, por exemplo. O que eu faço? Eu estou criando um stub, passando o prototype, e eu passo primeiro um objeto e o método que eu quero ficar escutando, eu quero verificar quais foram as chamadas. Nesse caso específico, eu estou passando o prototype da função, por quê? Porque eu quero que qualquer objeto que tenha sido criado a partir dessa função, ele esteja sendo espionado. Eu criei um fake clock na linha 18, e beleza, na linha 21 eu chamo método play, e com o avanço, dou um tick no clock lá para ele avançar um pouco o tempo. E em seguida eu quero verificar aqui na linha 24, song, next song, call do once.
tem called tries, called with parameters, um monte de parâmetros lá. Em seguida eu chamei o restore, ou o clock restore, para tirar o stub. Isso pode ser colocado lá no after each, ou no teardown da sua suite de teste. Então beleza, aqui a gente viu, por exemplo, como que a gente altera o clock. E se a gente tem uma outra chamada um pouco diferente, por exemplo, na classe player, ele recebe uma mídia pelo método play e coloca essa música numa playlist ou salva no current song e beleza, começa a tocar as músicas. E eu quero verificar esse método play next lá no meu teste, veja que ele está sendo chamado dentro do play lá, não tem acesso a ele. Mas eu quero utilizar os stubs para saber se quando ele foi chamado, o que ele retornou. Beleza, o método playNext é mais ou menos isso aí, que verifica se é uma playlist ou se é uma música única. Se for uma música única, ele vai tocar só aquela música. Se for uma playlist, ele vai ver aonde que ele está na playlist para saber qual é a próxima música a ser tocada. E vai chamar o método play da música e vai retornar aquela música. É mais ou menos isso aqui, é um pouco mais complexo. Aqui. Ele é mais ou menos... mais ou menos isso, e verifica se ela está na playlist ou não, se for uma música única ou se for uma playlist, pega essa música e chama o correção.play e retorna essa música. Como que a gente poderia fazer um teste desse método? Para verificar se ele retornou corretamente. Por exemplo aqui, deixa eu... E seguinte, a gente cria um objeto fake clock, agora a gente está criando um spy para executar o código desse objeto, o objeto player, no método playNext, eu vou criar um spy para isso, e no objeto song, no método player. Ou seja, agora eu estou verificando exatamente no objeto player e no objeto song. Se um outro objeto não vai capturar. Se eu tivesse utilizado os prototypes, por exemplo, seria melhor. Eu chamei o método play na linha 30 e dentro do método play foi executada uma série de chamadas e aqui embaixo nas linhas 33 até a 36 eu estou verificando que o meu método play foi chamado uma vez, to be true. O método playNext foi chamado 2 vezes porque ele tentou tocar uma música, tocou e assim que essa música concluiu ele tentou tocar a próxima e viu que não tinha, fechou. E estou verificando os valores de retorno da primeira chamada, o return values posição 0 e posição 1, e eu quero que eles sejam iguais, por exemplo, ao som, que é a sua música que eu passei, e o segundo, como eu não tinha nada para tocar, ele vai retornar undefined. Então isso é um exemplo de um código já um pouco mais, não tão trivial, um fluxo diferente. Normalmente as aplicações que a gente trabalha muito mais complexas do que isso. Mas a utilização e as ferramentas que a gente pode utilizar fornecem alternativas para a gente lidar com isso. Beleza, isso é um exemplo da classe do playNext, da player. E os testes, retornando song e undefined. E é isso, a gente passou algumas ferramentas e alguns exemplos de utilização dessa stack, que é uma stack bastante completa, com módulos se integrando, utilizando Karma, Mocha, Sinon, Studs, Spice. E a gente está aberto a perguntas, algumas perguntas que vocês têm. Acho que estão sendo feitas perguntas pelo Twitter, ou se a gente tiver um tempinho, não sei se tiver um tempo, a gente está aberto a perguntas. Tem microfone? Pode perguntar se vai gritar. Oi. Tem uma pergunta. Posso fazer uma pergunta primeiro? Se se incomodar, eu vou fazer.
Pode? Também, tudo bem, Renato? Posso fazer a pergunta primeiro? Manda. Eu fiquei bem impressionado no começo, foi bem na primeira pergunta, quem faz teste, e o público bem pequeno. E de tudo que vocês apresentaram, qual é o ganho, qual é o maior benefício de você de fato colocar o teste na sua aplicação? Quem sabe que demora um pouco mais de tempo na parte de codificar, vamos dizer assim. Na parte de produção, parece que dá mais tempo, só que existem benefícios por trás, eu queria que vocês falassem um pouquinho deles. Eu posso selecionar um pouco, depois o Neto fala o que ele acha também. Basicamente, os testes parecem sair mais caro o desenvolvimento, tem mais código para escrever, mas a longo prazo isso sai mais barato. Por quê? Porque você tem um suíte de testes que te garante que os seus erros vão ser vistos mais rápidos. Ou seja, não é seu cliente, não é seu usuário que vai ver o erro. Você na sua máquina desenvolvendo seu teste, seu código, você roda seu suíte de teste, opa, quebrei alguma coisa. Não deixe seu cliente ver isso. Então, a longo prazo, isso torna-se mais barato para o projeto, porque a gente sabe que o custo dos projetos, a sua maior parte o seu projeto sai mais barato. Eu tenho dois fatores que eu acho assim, bem importantes como justificativo para você fazer o teste. O primeiro é que você ter o teste automatizado, ele é muito mais importante do que você simplesmente falar, eu garanto que o teste funciona. Isso pode parecer simples, mas o teste automatizado ele é uma documentação. Então, se o seu teste foi bem feito e ele funciona, se por algum motivo, alguma coisa não funcionou, de repente você pode estar olhando no lugar errado. Eu já passei por essa situação. A princípio, um problema parecia estar no front-end, mas eu peguei e falei, cara, meu teste está passando e eu confio no meu teste. A gente foi ver o problema realmente não era no front-end. Poderia ser? Poderia. Eu poderia ter escrito um teste errado. Mas eu tinha um nível de confiança no meu teste e aí é aquela coisa que eu tinha falado no começo. Desafia seu código. Tenta colocar ele no deployment também, o que roda para poder rodar os testes unitários. E a segunda, parece que a Vênus roda com Agile. Como que funciona a questão de rodar o teste dentro de um sprint ou dentro do processo? Qual que é o tempo que vocês gastam com isso? Bom, eu posso falar, a gente trabalha em projetos diferentes, na mesma empresa, mas são para clientes diferentes. No projeto que eu trabalho, a gente tem continuous deployment. A cada push, a cada commit que você faz, a cada push que você manda para o servidor, a suite teste é executada. Isso a gente trabalha tanto com código legado quanto com código novo. No mesmo também está comentando aqui que no Karma tem um parâmetro para configurar para o Jenkins, mas no meu projeto que eu trabalho hoje não é o Karma que é utilizado. Mas a gente tem sim, na VNCode, no cliente que eu trabalho, a gente está com continuous deployment e é totalmente integrado durante o processo. No projeto que você está trabalhando, se já é previsto o tempo para essas coisas, o nosso build não passa se não tiver, o seu código não tiver determinada cobertura, porcentagem de teste e outros padrões lá para verificar o código, mas o código não passa no build. E o build primeiro vai para os ambientes de QA, que analisam tem vários stages para os ambientes. Mas no Karma, por exemplo, se você utilizar o Karma na sua stack, tem um parâmetro para rodar no servidor de CI, que ao invés de ficar escutando o seu diretório de teste para rodar os testes automáticos, você passa um parâmetro que ele vai lançar uma exceção caso o seu teste não passou, ele só executa uma vez. O Mentor pode falar um pouco da experiência dele no projeto dele. No meu projeto a gente ainda está implementando a parte de continuous deployment. Não tenho certeza se vai ser o Jenkins, talvez seja uma outra ferramenta ou o Bamboo. Mas em relação ao que você falou sobre o Agile, a gente coloca aí já vai da maturidade do seu projeto, do pessoal do seu projeto. Se o pessoal tiver uma maturidade de que teste é importante, você vai, durante a fase da story planning, você estiver planejando como você fazer a story design, você estiver planejando como você vai fazer aquilo, o esforço para teste tem que ser considerado. Então, durante a fase, quando você não vai liberar a história para QA, para alguma coisa assim, sem você escrever o seu teste antes. Entendeu? Não sei se eu te respondi, mas pelo menos a forma que eu acho. Seria essa. Obrigado.
só para falar aqui, está dando para ver direito? Boa, foi boa. A gente tem o último teste aqui, Describe Avenue Code, Hiring, e a gente espera que vocês enviem CVs e conversem com o pessoal que está lá fora, com a Sabina, com o Alex, e enviem CVs para a gente. E infelizmente acho que o último teste para a gente acho que não vai passar, mas para vocês pode ser que passe. Para a gente vai falhar, infelizmente, mas espero que... A Avenue Code está sorteando 3 iPods, não sei se é o Shuffle, mas vocês estão concorrendo, infelizmente a gente não está. Eu acho que poderia, né? Poderia. Mas não sei se é para a gente ganhar também. Valeu.